Olá, boa tarde. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, nesta segunda teleconferência do curso à distância Gestão de Desastres e Ações de Recuperação, promovido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução é do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico, também da Universidade Federal de Santa Catarina. O curso é gratuito e dispõe de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, o AVA, no qual o aluno tem acesso ao conteúdo em forma de teleconferências, videoaulas, livro-texto digital e o acompanhamento de tutoria. O certificado é emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, obviamente para os alunos que completarem as atividades do curso no tempo estipulado. Nesse programa, nesta teleconferência, vão participar aqui no estúdio o Leno Rodrigues de Queiroz, que é chefe da Divisão de Capacitação e Difusão do Conhecimento do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC, e a Fabiane Picuch Costa, que atuou até pouco tempo como diretora de comunicação social na Prefeitura de São Bento do Sul, aqui no estado de Santa Catarina, é jornalista e atualmente tem a sua própria empresa de assessoria. Obrigado pela presença de ambos aqui conosco. Obrigada. Só para apresentá-los um pouquinho melhor, o Leno é graduado em Serviço Social pela Universidade de Brasília, possui cursos de capacitação nas áreas de atendimento pré-hospitalar, sistema de comando de incidentes, sistema de comando em operações, primeira resposta em emergências com produtos perigosos, proteção e defesa civil, gerenciamento de crises, entre outros. Também tem formação no exterior, em áreas como primeira resposta a incidentes terroristas, redução de riscos, identificação de vítimas de desastres, combate a desastres naturais, além de ser integrante e instrutor do Grupo de Apoio a Desastres da SEDEC, atuando em diversos estados brasileiros. Leno também ministra disciplinas de legislação aplicada ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, elaboração de planos de contingência, simulados de evacuação de população residente em áreas de risco nas oficinas de preparação para desastres, e já foi agraciado com condecorações nas áreas de proteção e defesa civil, no Distrito Federal, também no estado do Pará e em outras instâncias. Leno, obrigado por estar aqui conosco, mais uma vez, para a gente poder tratar desse tema tão importante e relevante. Né? Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui e poder contribuir na formação aí de mais agentes de proteção e defesa civil. Maravilha. A Fabiane atuou há pouco, como eu disse, até há pouco tempo, como diretora de comunicação social da Prefeitura de São Bento do Sul, aqui no norte do estado de Santa Catarina, é formada em jornalismo e tem especialização em assessoria de imprensa, já tendo atuado como assessora de comunicação da Secretaria de Estado da Defesa Civil em Santa Catarina, além de ter trabalhado em prefeituras, associações empresariais e tem cursos de formação nas áreas de proteção e defesa civil, assessoria de imprensa, comunicação organizacional e gestão pública. Seja bem-vinda. Obrigada, Áureo. Muito bem. Apresentados os nossos convidados, a gente acompanha agora um breve resumo de alguns trechos da primeira teleconferência deste curso, a teleconferência de abertura, que vocês acompanharam no dia 25 de abril, mês passado. Vamos ver? Dizer para o aluno se empenhar, mandar suas perguntas, nós, conteudistas, estamos disponíveis para respondê-las, e que ele consiga, se possível, né, no final desse curso, ter o seu plano de contingência lá no município elaborado. Estamos apoiando nesse sentido, para estarmos todos aptos aí, numa situação de emergência, saber o que fazer, né? É fundamental, mais uma vez, que haja um contato muito próximo e muito frequente com esses tutores. É com base nisso que esse estudo à distância, de fato, poderá gerar o sucesso desejado. E o mais importante, né? Procurem até o fim, que eu acho que é fundamental. Existe todo um investimento público, são recursos públicos que estão possibilitando a oferta desse curso. E, querendo ou não, os municípios que hoje estão aqui sendo representados por vocês, 1.500 estudantes, também depositam uma confiança e, sobretudo, uma esperança de que, quem sabe, esse curso possa auxiliar, né, no dia a dia e principalmente aí numa minimização de desastres, numa cultura de prevenção e, no caso aqui, tudo relacionado à proteção civil. E a SEDEC agradece a cada um dos senhores alunos que estão participando desse curso. A gente espera muito dos senhores. A gente precisa de um país capacitado, a gente precisa de um país que
fale de defesa civil, que converse de defesa civil, que entenda a defesa civil e faça defesa civil. E é por meio da capacitação, da multiplicação desse conhecimento que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. Bom, aí nós podemos acompanhar as principais falas aí da teleconferência de abertura, que Leno e Fabiane destacam, sobretudo, a importância do envolvimento que os alunos têm que ter, né? Afinal de contas, é uma ação que busca capacitar esses multiplicadores, mas o papel fundamental, até porque se trata de um curso na modalidade à distância, é do envolvimento desses alunos, né? Sim, é fundamental que os alunos executem os exercícios, que façam a leitura dos módulos, que participem, que entrem em contato com o seu tutor, para que ele possa aproveitar melhor essa oportunidade, né? Nós temos um conteúdo bem denso, um conteúdo que é diversificado com vários autores, né? Pessoas que trabalham já com a parte de proteção e defesa civil há muitos anos e que colaboraram. Então, extrair o máximo dessa oportunidade para se capacitar, para estar apto a atuar quando for necessário. Fabiane, você que já atuou na Defesa Civil do Estado, mas também atuou no município, seguramente entende a importância dessa capilaridade que um curso com essa dimensão consegue ter, né? O pessoal que atua lá no município, por menor que ele seja, por maior que ele seja, enfim, tem essa oportunidade. Sim, eu até ia ressaltar a introdução do tema comunicação nessa capacitação, que eu acho, não só por ser comunicadora, mas eu vejo, como você mesmo comentou, Áureo, por eu já ter atuado na esfera estadual como municipal, a importância da comunicação no momento de desastre. Então, abordando um pouquinho esse tema para os agentes de defesa civil, vai fazer com que eles repensem suas estruturas e, de repente, até o que já existe, para incorporar a comunicação, né, um técnico, um profissional, ou mesmo dentro da sua estrutura, alguém que seja responsável pela comunicação, porque até dentro do tema, depois a gente vai discursar um pouquinho mais, porém, a importância da gente estar tratando esse tema, né? Então, hoje poucas estruturas contam com um profissional de comunicação, um jornalista, um RP, enfim, nas suas estruturas, mas se tratando de esfera municipal, elas contam com os departamentos da prefeitura em si. Então, são setores, estruturas que podem ser incorporadas no dia a dia da defesa civil e, por que não, também numa condição de desastre, onde a gestão da informação é tão importante para que flua e não atrapalhe o atendimento às comunidades e propõe o bem-estar e a segurança da população afetada. Conforme a Fabiane estava comentando, os temas, um dos temas dessa nossa teleconferência, segunda teleconferência, vai ser exatamente a comunicação no ambiente pós-desastre, enfim, numa situação de um incidente, de uma ocorrência como essa. Mas nós vamos falar também, e o Leno está aqui também para nos ajudar, sobre o sistema de comando e operações, sobre o cartão de proteção e defesa civil, quer dizer, como utilizar essa ferramenta, esse instrumento, e sobre as ações de preparação, as ações de resposta, sobretudo, que são os temas relacionados a estas unidades do conteúdo desse curso, unidade 3, 4, 5 e 6, né? O 4, 5 e 6 agora. 4, 5 e 6, exatamente. E eu quero começar, Fabiane, aproveitando inclusive os primeiros comentários que você fez, para que você traga para os alunos que nos acompanham um pouco dessas informações a respeito do papel da assessoria de comunicação numa situação de crise. Qual é a relevância, qual é a importância, qual é o tamanho, a dimensão que isso tem? Sim. Eu acho que no período da normalidade, a estrutura, né, os técnicos, a equipe de defesa civil, ela já tem que pensar na comunicação durante um desastre, porque na hora do desastre fica impossível repensar, planejar, enfim, a gente tem que atuar. Então, a comunicação, ela tem que já estar inserida antes do desastre nas estruturas de defesa civil. Então, assim, qual a importância? A importância é que durante um desastre, os técnicos não têm como largar suas atividades para atender a imprensa, para atender as demandas até da sociedade. Hoje em dia a gente vive numa sociedade aí conectada nas redes sociais, então a demanda, o fluxo de informação é muito grande.
Então, a Defesa Civil ela tem que estar preparada também para atender essas demandas, porque, veja bem, durante um desastre eu parar para atender a imprensa, parar com as minhas ações de socorro e assistência, para atender um jornalista, né, para atender alguma demanda, enfim, de imprensa, fica complicado. Então, eu tenho que ter essa pessoa na minha estrutura, né, como eu disse, ou uma pessoa já que esteja o tempo todo inserida nessa estrutura de defesa civil, ou até mesmo durante a condição de desastre ela venha de um outro setor de comunicação da prefeitura, enfim, da instituição, para auxiliar nesse trabalho, porque às vezes a demanda é muito grande, não tem como os técnicos pararem as atividades do socorro e assistência para se direcionar à imprensa ou até gerenciar esse fluxo de informações tão grande que acontece durante um desastre. E existe uma situação bastante, eu diria, perigosa até, e quem milita como eu, como a Fabiane, há algum tempo no jornalismo sabe disso, né? A ausência de informação talvez seja um dos problemas mais graves, né? Porque mesmo. Ela vai gerar uma expectativa, e não só da parte da mídia, mas da parte da sociedade, que quer ter informação sobre aquele lugar ou aquela ocorrência, e a ausência de informação cria o boato. Justamente. E um desastre, né, dependendo da sua proporção, ele envolve vários setores da sociedade, né? De transporte, de saúde. Então, se essa... Ele altera a normalidade. Com certeza. Então, estão todos envolvidos e eles querem saber, não só para como ajudar, mas também qual é a condição, se eu tenho um parente próximo, o que eu posso fazer, se ele está bem, se não está. Então, gera essas especulações também da própria sociedade, não só da imprensa, né, que tem esse papel de informar, mas também da sociedade que busca essas informações. Então, se a gente não tem essas informações organizadas, já há alguém que se preocupe em coletar as informações, apurar e divulgar elas para a imprensa e para a sociedade, acaba gerando esses ruídos aí que você comentou, né, Áureo? E que acabam o quê? Comprometendo a credibilidade da instituição, né? Que a Defesa Civil hoje no Brasil, ela justamente busca esse destaque, né? Demonstrar o seu trabalho, as suas ações. Então, por que não aproveitar esse momento para justamente realmente mostrar as ações e a sua atuação durante um desastre, que é suma importância, porque é ela que concentra todos os esforços das outros órgãos, né? Bombeiro, Polícia Militar. Então, ela que centraliza essas informações, ela que gerencia, é responsável por gerenciar. Então, veja só o tamanho da importância que uma comunicação bem estruturada dentro da Defesa Civil não possui, né? Para justamente não ter instituição X divulgando um número, instituição Y divulgando o outro, e quando vai ver a Defesa Civil, né, vai buscar essas informações e há desencontro de dados. Então, por que não centralizar essas informações e disseminar elas com veracidade, com responsabilidade e tudo mais. Até porque durante um desastre a gente tem a sociedade envolvida e às vezes pode envolver questão de mortos, né, óbitos e tal. Então, a responsabilidade com a gestão da informação dentro de uma condição de desastre é muito importante. Existe até uma função que não necessariamente vai ser de um assessor ou do jornalista, que é de um porta-voz, né? Alguém que fala em nome da coordenação daqueles processos todos, né? Isso é outra coisa fundamental, centralizar, né? Quando a Fabiane estava falando aqui, eu estava pensando num termo que nós pudéssemos usar aqui, talvez o melhor seja qualificar a informação. Né? Então, o profissional de comunicação ou o porta-voz, que pode ser uma pessoa designada, que tenha conhecimento, que centralize, que receba essas informações, ele vai qualificar essa informação. É tão importante que dentro do sistema de comando em operações você tem uma pessoa já designada para fazer esse papel. Então, como foi bem falado aqui, muitas vezes há informação desencontrada, informação sobre vítimas, casos graves, por exemplo, óbito, número de óbitos, comoção popular. Uma parte também que é de suma importância são nas campanhas, então, de saber efetivamente o que é necessário que seja a campanha tenha, qual foco. Né? Muitas vezes, alimento, alimento, roupa, água, roupa. Então,
esse profissional ele tem isso, ele vai deixar a pessoa que está à frente livre para gerenciar aquela situação de emergência, vai receber as informações de todos os setores e vai transmitir aos órgãos de imprensa. Também fica fácil, porque os próprios órgãos de imprensa já vão ver nessa pessoa quem procurar para obter informações, né? Então ele qualifica, principalmente hoje que, né, a velocidade com que a informação transita pelo mundo, né, é muito grande. Então, às vezes nós temos até dificuldade. Muitas vezes antes de ser acionada a Defesa Civil já tem informação de que aconteceu um desastre, né? Então a informação ainda não chegou para a Defesa Civil, mas na mídia de forma geral ela já circula. E a Fabiane chamou há pouco a atenção também para essa sociedade conectada, e mais do que a sociedade conectada, a multiplicidade de atores que geram informação e que não são necessariamente jornalistas, né? Quer dizer, um cidadão com um pequeno dispositivo móvel, pode ser um celular, um outro tipo de acessório móvel, ele faz imagens, ele faz fotos, ele publica, ele disponibiliza e tem que tentar chegar antes dele, né? Sim. Numa situação de risco, por exemplo, porque senão a má informação disseminada contamina de tal forma que depois voltar e tentar corrigir é muito mais difícil. É quase impossível, Quase né, você impossível. retomar uma situação dessa. Agora, Fabiane, boa parte dos nossos alunos, a gente viu na primeira teleconferência o perfil deles, né? São agentes de proteção e defesa civil. E boa parte também, eu obviamente não me lembro de todos os dados aqui, atuam no município, né? Então é com esse público que nós estamos falando aqui. E muito provavelmente não haja entre eles tantos jornalistas que estejam se preparando, mas é importante que eles conheçam qual é o papel que um profissional de jornalismo tem, ou de assessoria de comunicação, de relações públicas, das áreas, né, envolvidas, tem no momento da ocorrência do desastre. Vamos tentar falar um pouquinho das tarefas, das funções, objetivamente, assim, o que ele tem que fazer? Sim, no material a gente até trouxe, né, a função e o passo a passo do que deve ser feito, até um modelinho de plano de comunicação que pode ser feito por um técnico de defesa civil sem problema algum, mas justamente um trabalho que tem que acontecer antes do desastre, porque se planejar a comunicação durante a crise é praticamente impossível. Então, ela tem que ser esse plano tem que ser estabelecido antes do desastre. Então, assim, já planejar, né, imaginar o cenário, colocar no papel, se estudar, pesquisar, enfim, buscar essa rede. A Defesa Civil, ela tem esse papel e faz isso muito bem, buscar essa rede, esses parceiros, né? Então, por que não fazer isso com a comunicação também? Eu acho assim, às vezes a imprensa é tida como inimiga por algumas pessoas, né? Mas trazer a imprensa para o seu lado, né? Procurar, na condição de normalidade, já trazer ela. Hoje a gente fala tanto em prevenção na Defesa Civil, né? A gente já não está mais tratando só a crise, mas sim a prevenção. Então, por que não já trazer a imprensa para o seu lado e buscar tratar esses temas né, que já são executados durante o dia a dia da Defesa Civil? Hoje, a grande maioria dos municípios, eles já possuem uma estrutura mínima de Defesa Civil, seja um técnico ou alguém designado para atuar em desastre. Então, por que não essa pessoa já pensar, inserir aí nas suas tarefas a questão da comunicação, né? E como eu falei, se no próprio material a gente também abordou um pouquinho eu não tenho condições de ter um jornalista na minha estrutura, mas eu conto com um jornalista ou alguém da comunicação na estrutura da prefeitura. Então, por que não conversar com essa pessoa, trazer essa pessoa já para conhecer o tema defesa civil, né, alinhar com ela as questões, falar, a nossa cidade, a maior recorrência de desastres é tal, é alagamento e tal. Então, já vamos aqui buscar saber como que a gente vai poder atuar numa condição de desastre. Então, planejar, né? O importante de tudo é a gente planejar. Ver quem vai ser o porta-voz, que geralmente é o prefeito,
né, numa condição menor de um desastre, o próprio técnico atende também, ou se é uma grande proporção é o técnico, é o prefeito, e talvez precisa ter mais fontes que venham atender a imprensa devido à demanda, que acaba sendo grande. Então, isso tudo tem que ser planejado pelo técnico de defesa civil para não ser pego de surpresa durante uma crise, né? Um outro aspecto também que está referido no conteúdo do curso é o jornalista, a pessoa responsável por esse trabalho lá no município, tentar trabalhar junto à mídia com temas propositivos, quer dizer, a questão da prevenção como notícia do jornal e não só a má notícia. Justamente. Quando da ocorrência de um desastre. Conversando assim, quando eu atuei na Defesa Civil do Estado, eu conversava com os técnicos e buscava entender a estrutura deles no município, e eles comentavam comigo, Fabiane, os jornalistas só querem saber da má notícia, né? Eles só vão me procurar quando eu tenho uma notícia ruim. O que eu faço? Como é que eu vou buscar trazer ele para o meu lado e para ele me buscar também, quando eu estou fazendo uma campanha de coleta de lixo no rio tal, né? Como é que eu vou mostrar esse lado bom para ele? Então, isso os técnicos sempre questionam, como fazer, que realmente não é um trabalho fácil, porque a mídia, você sabe, né, Áureo? Claro. Eles buscam números, eles realmente buscam o furo jornalístico, eles, né, é o que infelizmente hoje dá dá mais audiência para os veículos, mas enfim, é um trabalho que tem que ser feito, a gente tem que começar a pensar nisso também. Não é um trabalho fácil, né? Eu sei que não é fácil, talvez existe um lado mais sensacionalista da mídia, mas enfim, a mídia não é tão ruim assim quanto às vezes a gente, né, os técnicos acabam pensando que não, que ela só quer trazer o lado ruim da situação. Então, é um trabalho que tem que ser feito de aproximação, levar o técnico para conhecer o seu dia a dia, convidar ele, porque o jornalista também gosta né, dessas ações aí, desses convites. Eu acho que tem que ter essa aproximação, né? Acima de tudo, o respeito. Se eu respeito a mídia, né, a imprensa vai me respeitar. Então, é um trabalho que tem que ser feito. Agora, às vezes acontece de uma condição de desastre, o técnico estar envolvido com outras ações e ele não tem tempo para atender a mídia. A mídia está lá, batendo na sua porta, com o microfone na mão já, e ele, não, agora eu não posso te atender. E às vezes o que acaba acontecendo? A imprensa precisa da informação naquela hora também. Mas aí entra o papel do jornalista como mediador desse contato. Isso mesmo. Né? Minimizar o eventual problema que possa haver nessa relação também. Sim, mas até como eu falo, é uma relação que tem que ser estabelecida antes do desastre, né, Áureo? Não é durante um desastre onde, como o próprio Leno falou, as emoções estão a mil, o trabalho também está, né, o cansaço, tudo mais. Então, é uma tarefa já para os agentes que tem que ser estabelecido antes da condição de desastre. E no momento da crise, aí você tem que ter planejado isso e procurar executar da maneira mais eficiente e eficaz. Isso. Aí vai depender, né, Áureo, da questão do tamanho do desastre, do acontecimento. Se é um acontecimento grandioso, o município ele vai sofrer assédio da imprensa estadual, porque não nacional. Né? Então, assim, querendo ou não, ele tem que ter uma pessoa, seja um técnico de defesa civil, um profissional da comunicação para atender esses veículos, porque ele não vai conseguir fazer as duas coisas, atender a comunidade atingida e atender a imprensa. Então, por isso que eu falo da importância do planejamento, que eu vou ter que ter uma pessoa que vai atender a imprensa, que vai organizar os dados, que vai checar as informações, porque às vezes para a defesa civil também chega muita informação desencontrada, né, muitos números que precisam ser verificados antes de divulgar. Então, é essa pessoa que vai ter esse papel fundamental, importante, para centralizar essas informações e até controlar, né? Eu preciso organizar uma coletiva de imprensa, se o desastre tomou uma proporção muito, muito grande, ele precisa, ao invés de ficar atendendo veículo por veículo, que demanda um tempo, até o técnico não tem esse tempo naquele momento para... Ele fica repetindo muitas vezes, fica repetindo a informação. Então, vai ter que organizar uma coletiva de imprensa, né, reunindo os veículos, chamando, aí vai ter que ter uma pessoa que faça o contato com os veículos, que organize o material para distribuir para a imprensa durante uma coletiva, que prepare o porta-voz, né? Quem vai ser o porta-voz que vai atender a imprensa? O prefeito? Não, o agente de defesa civil, enfim, o vice-prefeito, né? A pessoa lá do município,
prepara essa pessoa para as possíveis perguntas dos jornalistas, né? E além disso, um monitoramento, um acompanhamento do que a mídia está trazendo. Que é muito também. Não só a importante. mídia, né? As redes sociais, todas. Justamente. E esse acompanhamento é que é vai muito dar importante. mais ou menos o tom, se é preciso corrigir muita informação, Isso. reforçar algumas outras. Né? Isso mesmo. Você, dentro do SCO também, você tem já estabelecida dentro das áreas, né, uma área que é para a imprensa. Então, para que as pessoas estejam lá, os representantes, para que sejam informados, né, também o estabelecimento de horários para divulgação desses boletins de que o porta-voz ou o assessor de imprensa possa estar esclarecendo as dúvidas, né? Então, para também concentrar para que a equipe que está fazendo a resposta, que ela possa ter a tranquilidade de trabalhar, né, sem a preocupação de estar parando para ser fotografado, parando para responder um questionamento, até muitas vezes com medo de atuar, porque pode acontecer algo e ser interpretado de uma forma diferente daquilo que está acontecendo. Agora, Fabiane, da tua vivência com a Defesa Civil Estadual e lá no município de São Bento do Sul, o que você pode trazer para a gente, fruto dessa experiência, assim, bons ou maus momentos, lições que você acabou incorporando? E uma pergunta também, você não atuou sempre na Defesa Civil. Não. Então, na verdade, você, como profissional de jornalismo, teve um aprendizado em ações de proteção e defesa civil também. É outra Fabiane depois da Defesa Civil? Como é que é isso? Antes de atuar na Defesa Civil do Estado, eu realmente nunca tinha tido contato. Na verdade, tinha já passado pela assessoria municipal, então tinha tido um pouco de contato, mas na ocasião lá a Defesa Civil ainda era tímida, né, tanto no Estado quanto a nível Brasil. Então era se discutido muito pouco o tema Defesa Civil. Depois que eu passei a atuar na Defesa Civil do Estado, e eu acredito que Santa Catarina talvez seja até um dos poucos estados que mantém até hoje uma estrutura de comunicação fixa na sua estrutura, até devido aos acontecimentos aí de 2008, 2011, que foi o acontecimento que eu peguei, o desastre que eu passei. Então, assim, é questão de experiência também, né? A estrutura de Santa Catarina viu a necessidade de ter um profissional de comunicação na sua estrutura, porque, veja bem, em 2011, quando desencadeou as chuvas de setembro, a demanda de imprensa era cerca de 50 a 70 por dia, seja telefonema, e-mails, entrevistas lá na própria estrutura, né? Então, assim, para o técnico que está atendendo a ocorrência, é muito difícil parar para atender 50 a 70 demandas de imprensa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que atendê-los porque a gente é uma estrutura pública, que a gente tem que, né, mostrar o nosso trabalho, a gente tem esse compromisso com a sociedade do que a gente faz, do porquê de existir defesa civil nas estruturas municipais e estaduais. Então, assim, a Santa Catarina, devido às suas experiências, acabou incorporando essa estrutura fixa, como você disse, no seu dia a dia. E é extremamente importante, porque o técnico lá, ele não tem como parar sua atividade para atender a demanda de imprensa. E, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer a imprensa para o nosso lado porque é o trabalho dela e ela busca essas informações e é o que está acontecendo, né? Então, ela vai buscar saber essas informações e a gente tem que estar preparado para atendê-los também, né? O que você destacaria desses episódios, especialmente esse 2011? Assim, o que foi mais difícil, o que foi mais produtivo? Veja bem, foram desde o alerta, quando a gente emitiu o primeiro alerta, que a gente tinha certeza. Isso foi em 7 de setembro que a gente tinha certeza que o Vale do Itajaí ia ser atingido, que o nível do rio ia atingir tanto. Então, assim, se começou já o trabalho
antes do desastre, né? Já se começa a avisar as defesas civis municipais, por telefone, por fax, enfim, toda a estrutura disponível que você tem, e-mail. Talvez a condição de comunicação, falando de comunicação no município, já está um pouco comprometida, né? Então comunicação você tem... como meio, né? Isso, como telefone meio. Já não está funcionando Justamente. muito bem, então a você energia tem caiu, enfim. Isso. E 2011, inclusive, a gente teve esse episódio de problemas nos meios de comunicação. Então, assim, Rio do Sul, que ficou totalmente alagado, embaixo d'água, as casas, enfim, ficou sem internet, sem telefone, sem comunicação nenhuma, né? E aí o que aconteceu? A gente recebia de parentes, eu sei que o meu filho, a minha sobrinha estão no telhado, estão sem comida. A gente recebia pedidos de socorro também via redes sociais da Defesa Civil, né? Então, assim, veja bem a importância, porque você não está lá no município, mas você tem que gerenciar uma condição de desastre, né, como é o caso dos estados, e fazer como isso, né? Então, às vezes, essas questões aí das ferramentas de comunicação, elas acabam facilitando o trabalho da Defesa Civil também. Assim como há os rumores, né? Às vezes acontecia de ter pedidos de socorro, se passava isso, filtrava a informação, a gente passava para o departamento de resposta e era em verdade, né? Então tem toda essa questão aí que tem que ter essa responsabilidade, essa maturidade aí de pegar a informação e não simplesmente disseminar, tem que filtrar ela e ver o que de fato está acontecendo. Então 2011 foi mais um exemplo e mais uma experiência para a Defesa Civil de Santa Catarina, que agora vieram aí forte as questões de prevenção, né? Eles estão com um trabalho já de radar meteorológico e você vê muito pouco na mídia. Talvez essas questões aí de prevenção só estão sendo tratadas lá, localmente, né? Por quê? Porque a população viveu aquilo, então para eles é importante. Mas por que não trazer aquela experiência lá da comunidade local, né, para um nível maior de receptores, enfim, né? Então, 2011 foi mais um desafio para todos e com isso eu acho que as defesas civis, na condição de desastre que as defesas civis acabam crescendo e acabam incorporando cada vez mais ações, experiências e pesquisa aí no seu dia a dia. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar agora do Sistema de Comando e Operações, o SCO, que é objeto de uma das unidades do material deste curso. E vamos começar falando o que afinal é esse sistema, qual é a origem dele, enfim. Bom, o Sistema de Comando em Operações é uma ferramenta gerencial de concepção sistêmica que pode ser utilizada em qualquer tipo de evento, né? Ela tem o objetivo de facilitar, né, a resposta, tornar a resposta mais eficiente, e ela é totalmente baseada nos princípios da administração, até um deles aqui pontuado pela Fabiane, que é o planejamento. Então, dentro do planejamento, da organização e do controle. Então, ele tem essa função de facilitar. Eu queria aproveitar, inclusive, uma outra colocação da Fabiane aqui, que é o de antecipar. Muitas vezes, ao verificar a estrutura do sistema de comando em operações, a gente tem a impressão que isso é só chegar na hora e colocar para funcionar. Não é assim. Nós temos que, dentro dos nossos municípios, dentro do Estado, fazer com que os órgãos e os gestores desses órgãos que vão atuar na parte de resposta possam ter conhecimento da ferramenta, possam entender o seu papel dentro dessa ferramenta e possam atuar também de forma mais qualificada, né, evitando sobreposição de ações, fazendo com que as pessoas possam atuar dentro das suas especialidades, aproveitando melhor os recursos que nós temos, então os recursos tanto materiais quanto humanos, para que essa resposta tenha maior eficiência.
O que a gente poderia falar das características principais e dos princípios mesmo do sistema? É um conjunto, né, de características, princípios, mas para a gente tentar sintetizar um pouquinho. Então, nós poderíamos falar assim, dos princípios do SCO, eles são 3. Então ele tem uma concepção sistêmica, então ele vai atuar de forma sistematizada com os órgãos, então poderíamos comparar até com uma rede, né? Então eles vão atuar dessa forma. Ele tem uma concepção contingencial também, então ele pode ser utilizado para qualquer tipo de ocorrência, né? Então, uma grande ocorrência, uma pequena ocorrência, né? E a última que é da sua forma de utilização, uma concepção de utilização que também ele pode ser modular e flexível. Então ele pode ser utilizado, ele pode se expandir, né, se for necessário, também ele pode novamente voltar a se retrair, caso seja necessário. Já nas suas características nós temos várias, né, e aí nós poderíamos destacar assim, a melhor utilização dos recursos, um controle do pessoal, dos recursos humanos, o estabelecimento de um comando formal, a utilização de formulários padronizados que facilitam essa transferência de comando, caso seja necessário, né, a utilização hierárquica, né, então nós temos uma hierarquia de funções. Então, nós temos uma série de características que vão fazer com que o sistema ele produza, por meio desses princípios da administração, ele alcance seu objetivo. E um conjunto de terminologias próprias, específicas também, né? Isso, terminologias próprias, nas quais vamos dizer assim, cada órgão às vezes possui uma terminologia e na hora que você precisa realmente conversar, chegar num acordo, pode ser que um termo não represente a mesma coisa para o outro órgão e isso pode interferir naquela resposta, né, na atuação. Na verdade, o que se procura fazer com o sistema de comando e operações é que diferentes instituições, entidades, porque nessa rede, por exemplo, das ações de resposta, você pode reunir Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Corpo de Bombeiros Voluntário, onde houver, sim, agentes de defesa civil, organizações não governamentais, empresas, lideranças comunitárias, quer dizer, é um conjunto de atores que não necessariamente têm a mesma compreensão sobre até alguns símbolos, significados, alguma coisa. Nesse sentido que o sistema tenta unificar, então, os seus procedimentos. Né? Então, padroniza os procedimentos. Mais uma vez, frisando, é importante que nós tenhamos aí essa conversa, essa apresentação do sistema anterior à ocorrência, para que todos já saibam as terminologias, quais as áreas que existem, né, quais os staffs, quais as sessões, para que na hora que efetivamente for necessário, ele possa atuar de forma adequada. Agora, Fabiane, quando se fala no sistema de comando e operações, e falamos há pouco aqui dessa unificação do discurso, né, que é unidade de discurso, como é que isso repercute na comunicação? Porque vocês são meio que um megafone desse ambiente aí, né? É por isso que é importante ter alguém com mínimo de conhecimento em defesa civil, porque justamente durante um desastre vai ter essas ferramentas aí já estabelecidas em defesa civil que vão passar a gerir o desastre nesse momento. Então, a comunicação também está envolvida com isso. A gente trata muito desses termos aí que o Leno estava falando, a questão, o desencontro de informação entre desalojado e desabrigado, deslocado. A imprensa, tantos desabrigados, na verdade não. Né, o termo desabrigados quer dizer que a pessoa realmente teve que deixar a sua casa e foi para um abrigo público, enfim. E os desalojados, a pessoa deixou a sua residência, que foi impactada, mas foi para a casa de um próximo, de um parente, de um amigo. Então, né, para a defesa civil, isso faz toda a diferença para a sua ação de resposta.
E, na verdade, às vezes a imprensa acaba tratando isso como uma forma genérica e até por falta de conhecimento. Então, esse é um trabalho também que tem que ser feito pelo técnico de defesa civil que vai atuar na comunicação, ou o profissional, o comunicador mesmo, já tem que ter consciência disso para, na hora que vai repassar a informação, já saber, né, orientar a imprensa de realmente qual é o correto usar. Agora, Leno, voltando ao nosso SCO também, existe uma condição que eu imagino que deva ser necessário administrar, que é a questão do comando, né? Que você pode ter, especialmente num desastre de dimensões maiores dimensões, você pode ter atuação de bombeiros, policiais militares, agentes de defesa civil municipal, estadual, eventualmente nacional, que estão ali. E aí você tem que ter um comando unificado. Como é que funciona isso? Como é que o sistema pensa nessa cadeia, unidade de comando, essa organização aí que precisa haver para orientar as ações, né? Claro, isso também é uma das características, né, do que propõe o sistema de comando em operações, que é o comando unificado, né? Comando único ou unificado. Comando único é quando você tem uma pessoa, né, que vai comandar, coordenar aquela operação. E o comando unificado é quando você tem ali mais representantes de outros órgãos que vão estar ali também tomando as decisões, né, fazendo esse planejamento para a resposta. Mas é bom frisar que, assim, cada um tem a sua competência, né? Então, quem está no comando, ele efetivamente ele vai dizer o que está acontecendo, o que é necessário. Mas vamos colocar como um exemplo aqui o Corpo de Bombeiros citado. O coordenador, o gestor de defesa civil do município, ele não vai comandar o bombeiro, ele vai dizer o que precisa. Eu preciso que se faça um resgate em tal área. Quem vai gerenciar essa questão é o comandante dos bombeiros, o chefe daquela guarnição. Então ele tem essa possibilidade. Então o comando ele pode ser único ou pode ser unificado, dependendo das proporções aí dessa situação de emergência. E a questão do gerenciamento integrado de recursos também. Essa também é uma característica, né? Quer dizer, você precisa ter informações sobre quantas pessoas você dispõe, quanto de recursos materiais você dispõe para poder otimizar, como você disse há pouco, né? Isso, então você tem uma área específica na qual vão ser direcionados os recursos para o atendimento a essa emergência. Ele é muito importante porque você tem condições de mensurar o que você tem e o que você precisa para, caso seja necessário, você buscar recursos adicionais. Então, mais uma vez, retomando o exemplo do bombeiro, em determinado município você tem um corpo de bombeiros que tem 2 ambulâncias. Você pode ter também dentro do SAMU mais outras 2 ambulâncias e a Secretaria Municipal uma ambulância. Então, dentro dessa característica, você vai somar 5 ambulâncias para fazer o atendimento. Pode ser que 5 não seja um número suficiente. Então, você tem como, já dentro do seu planejamento, buscar esses recursos adicionais. Isso também funciona muito bem com os recursos humanos, né? Para que você não empregue recursos a mais do que você precisa. Às vezes, essa ocorrência ela vai se estender por um tempo longo e você tem um número reduzido de recursos humanos. Então, você não pode sobrecarregar essas pessoas que estão fazendo atendimento, porque esse trabalho vai ser contínuo. Então, até mesmo para controlar como essas pessoas vão atuar, de quantos vão ser equipe, qual o tempo que elas vão permanecer dentro da ocorrência, o tempo mínimo que elas vão ter que ter de descanso, horário de alimentação. Então, também tem essa função, esse gerenciamento. Quem acompanhou, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns momentos como jornalista nessas situações. Quem acompanhou sabe que normalmente a disposição das pessoas é de atuar por quanto tempo for necessário, né? As pessoas têm
um voluntarismo, né? Não só os voluntários, mas mesmo os profissionais que estão atuando, eles querem porque querem, não preciso dormir, mas isso é fundamental, né? Você tem que, no gerenciamento, pensar nisso. E é uma das funções desse comandante, desse coordenador da operação. Muitas vezes nós temos uma preocupação muito maior com quem realmente está sofrendo, quem sofreu com aquela emergência, e não nos preocupamos tanto com as equipes, né? Então isso é um erro que a gente pode cometer e que essa característica do sistema ela busca reduzir. Então ter essa preocupação com horário de descanso, com alimentação, com equipamento de proteção que a equipe tem que ter, né, dentro daquele cenário. Agora, do ponto de vista do jornalista, do papel desse profissional de comunicação, Fabiane, ele tem que ter proximidade com o comando, né? Quer dizer, ele não pode estar de tal forma distanciado desse comando na estrutura da gestão de uma crise, de um desastre, que ele seja o último a saber das notícias, né? Como é que a tua vivência pode nos trazer alguma experiência com relação a isso? Até falando não da condição de desastre, mas até uma questão de assessoria, né? Envolvimento assessorado e assessor. Às vezes até a gente tem essa dificuldade de o assessorado atende a imprensa e não passa para o assessor ficar sabendo, obter informação. Ele tem que ver o telejornal pelo saber. veículo. Então, né, é engraçado, mas acontece, né? Então, assim, na questão de desastre, a comunicação vai estar lá, né, alinhada com o comando, vai ter que estar buscando as informações, verificando com ele como que isso vai ser repassado, né, até pegando aí um exemplo, a questão dos óbitos, né, como que a gente vai tratar essa informação. Por exemplo, aqui na Defesa Civil do Estado, só se divulgava quando realmente o óbito, a gente já tinha nome, tinha causa de morte, enfim, essas questões, né? Estava realmente comprovado de que o óbito ocorreu. Porque, às vezes, a gente vai muito, né, morreu tantas pessoas e divulga simplesmente, às vezes não é bem assim, essa informação ainda não foi checada, mas às vezes na questão lá, na comoção do desastre, da pressão, até falando agora dos técnicos, né, da parte de atuação num desastre, a gente né, tem essa responsabilidade, a gente quer ajudar, a gente sabe que tem tantas pessoas envolvidas e foram afetadas, então a gente, por exemplo, Santa Catarina, 2011, foram 36 horas de trabalho ininterruptos, só na parte de imprensa. A gente começou com o alerta e divulgando as notícias, os relatórios, organizando as coletivas, as entrevistas. Então, assim, 36 horas de trabalho, eu posso dizer que o meu descanso foi mínimo, mas era uma condição que precisava do meu trabalho, que a gente sabia que tinha X pessoas envolvidas e isso acaba se tornando mais importante do que o cansaço, do que a fome, do que qualquer coisa, né? Então, a comunicação ela é tão importante que ela está ligada direto ao comando. Então, na estrutura do SCO, ela está junto com o comando. Ela vai realmente prestar essa assessoria diretamente ao comando, vai receber as informações, vai estar presente nas reuniões para poder já fazer esse briefing, né, caso tenha um porta-voz que não seja efetivamente esse assessor de comunicação, ele vai passar para o porta-voz todas as informações, como elas podem, o que elas representam, até como ele se comportar durante, né, essas informações durante essa entrevista, né? Então ele é extremamente importante. É um local próximo mesmo, isso, junto. Ele tem que estar junto com o comando, né? Deixa eu aproveitar aqui, Leno, porque a gente vai ter no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, nós vamos ter as perguntas que vocês já mandaram para o fórum do curso e que estão mandando agora ao longo desse nosso programa, mas tem uma especial sobre o comando de operações, sistema de comando de operações, que é da Luciana Baruffi, de Erechim. Obrigado, Luciana, por ter participado dessa teleconferência. E ela faz aqui, levanta uma questão referente à denominação ou termo Sistema de Comando de Operações, SCO,
que ela afirma que foi patenteado pelo Estado de Santa Catarina. Parece que a gente não tem a confirmação mesmo dessa informação, se ele é, ou se refere ao conteúdo que aí sim faz jus a direitos autorais e tal. Mas enfim, o que ela coloca é que podem existir duas denominações, ou existem duas aqui, SCO, Sistema de Comando e Operações, e SCI, que é o Sistema de Comando e Incidente. E ela levanta isso, né? Quer dizer, qual é o termo válido? Existe uma unificação de termos? O que a gente pode responder para a Luciana, Lena? Bom, Luciana, quanto a essa informação realmente de ser patenteado o termo SCO, eu não posso responder. Mas quanto às duas nomenclaturas, elas na realidade são diferenças de tradução de uma mesma raiz, né? Essas duas traduções foram baseadas no modelo americano aplicado aos grandes incêndios. Então, mas a espinha dorsal dos dois sistemas, ela é a mesma, né? Nós temos pequenas diferenças, mas elas tratam princípios, as características, elas são muito similares quando não são iguais, né? Então, existem pequenas diferenças. E quanto a essa utilização, talvez seja para se refira à utilização do material. Mesmo assim, muito claro, né? Todo o material que você pode utilizar, desde que você cite a fonte, né? Então você tem que citar a fonte na qual você fez a pesquisa. E uma outra informação importante, Áurea, é que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil vem elaborando um estudo de forma que nós possamos unificar dentro do país, né, um modelo gerencial para atender essa coordenação dos desastres. Então, deve ser feito nos próximos meses aí, reuniões, nós já estamos trabalhando, mas a ideia é que a gente possa realmente estabelecer e apresentar, né, um modelo que tenha a anuência de todos os estados, que possa ser utilizado por todos, mas claro, que nós temos que entender que cada estado, né, cada instituição, ela tem a sua autonomia para utilizar, né? O que nós apresentamos vamos dizer assim, uma receita que tem mais possibilidade de dar certo. Então, utilizando o SCO ou o SCI, a resposta àquela emergência, ela tem uma chance muito maior de ter êxito. Ok, nós vamos dar uma interrompida nesse programa agora, fazer um rápido intervalo aí, alguns minutinhos, e esperando que você, como os colegas que já o fizeram, mandem para cá suas perguntas, aproveite a presença aqui da Fabiana e do Leno, para poder obter respostas a respeito do conteúdo. No retorno do intervalo, nós vamos falar sobre o cartão de pagamento da Defesa Civil e também sobre os outros temas relacionados a respostas, enfim, a como a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil define isso, todos esses aspectos, para poder aprofundar um pouco mais esses temas deste curso de gestão de desastres e ações de recuperação. Então, em alguns minutinhos a gente está de volta. Até já.